Todos os dias começam quase do mesmo jeito. O despertador toca, a mão se estende no automático, o corpo levanta sem muita decisão. Nada parece grandioso, nada parece determinante. São gestos pequenos, repetidos, quase invisíveis, e exatamente por isso passam despercebidos. Ao longo do tempo, vamos acumulando essas pequenas escolhas sem lhes dar importância. Um dia a mais sem caminhar, uma conversa adiada, um compromisso feito pela metade. Nada disso parece decisivo no momento em que acontece. O problema é que o destino raramente se constrói a partir de grandes viradas. Ele se forma no silêncio da repetição. É assim que muitas pessoas chegam a um ponto da vida em que se perguntam como foram parar ali. Não houve um grande erro. Não houve uma queda dramática. Apenas uma sequência de hábitos que nunca foram questionados. Existe uma crença confortável de que mudanças reais exigem força de vontade extraordinária, decisões radicais ou transformações repentinas. Mas essa crença ignora algo fundamental. O comportamento humano não muda em explosões, ele muda em processos. E talvez o que esteja moldando sua vida hoje não seja aquilo que você deseja, mas aquilo que você repete. Você já se sentiu preso em um ciclo de ações que parecem não levar a lugar nenhum? Cada dia, um pequeno esforço. Cada semana, uma decisão pouco impactante. Mas aos poucos, o tempo vai se acumulando e, de repente, você percebe que a direção que tomou foi a mesma. Nada mudou, mas o resultado já é perceptível. A razão de tantos momentos parecerem irrelevantes é que estamos acostumados a pensar em mudanças como algo que acontece de forma dramática. Esperamos uma grande transformação, uma virada que nos tire do lugar. Mas a verdade é que, para que mudanças verdadeiras ocorram, é necessário um pequeno, quase imperceptível ajuste. Esse ajuste não se dá por um grande evento, mas por um processo silencioso, construído dia após dia. Ao invés de buscar a motivação momentânea ou grandes decisões, a chave está nos hábitos. E eles, muitas vezes, são invisíveis. A principal falha na forma como abordamos as mudanças está em procurar resultados rápidos e imediatos, esquecendo que a verdadeira transformação acontece ao longo do tempo, sem grandes declarações, mas por meio da persistência em ações que, isoladamente, parecem simples demais para importar. Este primeiro capítulo é sobre isso. Perceber que tudo o que você faz, mesmo que de forma discreta, tem o poder de moldar seu futuro. Os hábitos, quando observados de forma honesta, mostram que é o acúmulo das pequenas escolhas que gera os maiores resultados. E talvez o maior desafio seja entender que mudanças profundas começam em uma escala que parece insignificante, mas com o tempo se tornam irresistíveis. Existe um momento curioso em qualquer processo de mudança. Ele acontece quando o esforço já foi feito, mas o resultado ainda não apareceu. É ali que a maioria desiste. Não porque não tentou, mas porque não viu retorno imediato. O problema é que estamos acostumados a associar progresso a sinais visíveis. Esperamos reconhecimento, números maiores, algum tipo de confirmação externa. Quando isso não vem, a sensação é de estagnação. Mas a ausência de resultado não significa ausência de avanço. O que acontece, na verdade, é que o progresso real costuma ficar escondido por um bom tempo. Ele se acumula abaixo da superfície, como uma força silenciosa que ainda não encontrou o momento de se manifestar. Cada repetição correta conta, mesmo quando nada parece estar mudando. É por isso que pequenas melhorias consistentes têm um impacto desproporcional ao longo do tempo. Melhorar um pouco todos os dias não chama a atenção, parece até irrelevante, mas o acúmulo dessas melhorias cria uma distância enorme entre quem insiste
e quem abandona o processo cedo demais. Aqui surge uma inversão importante de perspectiva. Não são grandes avanços ocasionais que constroem resultados duradouros, mas a capacidade de sustentar pequenas ações por tempo suficiente. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. A maioria das pessoas falha não porque escolhe mal, mas porque interrompe o processo antes que ele tenha tempo de mostrar seus efeitos. O esforço inicial parece não valer a pena e isso gera frustração. Mas essa frustração nasce de uma expectativa equivocada sobre como a mudança realmente funciona. Existe um intervalo entre plantar e colher. Esse intervalo costuma ser desconfortável, silencioso e pouco recompensador. É nele que se decide quase tudo. Quem entende isso não depende de entusiasmo constante, depende de continuidade. Nesse ponto, fica claro que o verdadeiro desafio não é começar, mas persistir quando não há evidências visíveis de progresso. É continuar agindo corretamente, mesmo quando o resultado ainda não se revelou. É confiar que aquilo que está sendo feito agora está, de alguma forma, sendo acumulado. Quando finalmente os resultados aparecem, eles costumam ser interpretados como sorte, talento ou mudança repentina. Mas, na verdade, são apenas o efeito atrasado de escolhas pequenas, feitas de forma consistente. O que parecia um salto é apenas a soma de passos que ninguém viu. Esse capítulo revela algo essencial. O tempo amplifica tudo. Ele amplia bons hábitos e também reforça os ruins. Nada fica neutro por muito tempo. Ou você está construindo algo, mesmo que lentamente, ou está permitindo que outra direção se consolide sem perceber. Entender isso muda completamente a relação com o esforço diário. O foco deixa de ser o resultado imediato e passa a ser o processo, porque no fim é o processo que decide onde você vai chegar. Quando algo não funciona, a reação mais comum é tentar com mais força, mais disciplina, mais esforço, mais cobrança. Mas esse caminho costuma falhar porque ele ataca o sintoma, não a estrutura que sustenta o comportamento. Grande parte do que fazemos todos os dias não nasce de decisões conscientes. Nasce de sistemas invisíveis que organizam nossa rotina, nosso ambiente e nossas respostas automáticas. É por isso que duas pessoas com o mesmo objetivo podem chegar a resultados completamente diferentes. Não é uma questão de desejo, é uma questão de sistema. Objetivos dizem para onde você quer ir. Sistemas determinam se você chega lá. Focar apenas no objetivo cria uma ilusão de progresso, mas não garante mudança duradoura. O objetivo pode até ser alcançado, mas sem um sistema que o sustente, tudo tende a voltar ao ponto inicial. Há um equívoco comum em acreditar que hábitos são apenas ações repetidas. Na verdade, eles estão profundamente ligados à identidade. Toda vez que você repete um comportamento, está reforçando uma imagem de quem você acredita ser. Não é apenas algo que você faz, é algo que você confirma. Mudanças reais começam quando a pergunta deixa de ser "o que eu quero alcançar?" e passa a ser "quem eu estou me tornando?" Cada pequeno hábito funciona como um voto silencioso a favor de uma identidade. Nenhum voto isolado define quem você é, mas o conjunto deles constrói uma narrativa difícil de ignorar. É por isso que sistemas eficazes não dependem de força de vontade constante. Eles tornam o comportamento desejado mais fácil e o indesejado mais difícil. Ajustam o ambiente para que a escolha correta aconteça quase sem esforço. Quando o sistema está bem desenhado, a disciplina deixa de ser o centro do processo. O ambiente, muitas vezes subestimado, exerce uma influência enorme sobre o comportamento. Pequenas mudanças ao redor alteram decisões sem que isso seja percebido conscientemente. O que está visível tende a ser feito. O que está fora de alcance tende a ser esquecido. Ao compreender isso, a mudança deixa de ser uma luta interna constante
e passa a ser um trabalho externo de organização. Não se trata de se tornar uma pessoa diferente da noite para o dia, mas de criar condições para que novas ações se repitam naturalmente. Outro ponto central é entender que hábitos não surgem do nada. Eles seguem um ciclo previsível. Algo chama sua atenção, desperta uma expectativa, conduz a uma ação e entrega uma recompensa. Esse ciclo se repete até que o comportamento se torne automático. Quando esse mecanismo é ignorado, a mudança parece misteriosa e instável. Quando é compreendido, passa a ser algo que pode ser ajustado com precisão. Pequenas alterações em cada etapa do ciclo geram impactos significativos ao longo do tempo. Esse capítulo revela que o problema raramente está na falta de motivação. Está na ausência de um sistema alinhado com a identidade que se quer construir. Quando o sistema muda, o comportamento acompanha. E quando o comportamento muda de forma consistente, a identidade se transforma junto, quase sem resistência. Mesmo quando entendemos como os hábitos funcionam, ainda existe uma pergunta silenciosa. Por que é tão difícil manter o que sabemos que é bom para nós? A resposta não está na falta de conhecimento, mas na forma como o comportamento é conduzido no dia a dia. Hábitos não competem em termos de importância. Eles competem em termos de atratividade, facilidade e recompensa imediata. O comportamento que vence é aquele que exige menos esforço no momento da escolha. Por isso, a mudança não depende de querer mais, mas de ajustar o caminho para que a escolha certa seja a mais simples. Quando um hábito é óbvio, atraente, fácil e satisfatório, ele tende a se repetir. Quando não é, tende a ser evitado. Essa lógica explica tanto os comportamentos que nos ajudam quanto aqueles que nos prejudicam. O mecanismo é o mesmo. O que muda é a direção. Tornar um hábito visível aumenta drasticamente a chance de ele acontecer. Aquilo que está diante dos olhos ocupa a mente. Pequenos ajustes no ambiente funcionam como lembretes silenciosos, conduzindo ações sem exigir esforço consciente. O que antes dependia de lembrança passa a depender de presença. Da mesma forma, reduzir o atrito muda tudo. Quando uma ação exige muitos passos, ela perde força. Quando o caminho é encurtado, a resistência cai. Bons hábitos precisam ser fáceis no início, quase triviais. A constância importa mais do que a intensidade. Outro ponto decisivo é a recompensa. Comportamentos que oferecem satisfação imediata tendem a se fixar. Por isso, hábitos positivos precisam de algum tipo de retorno no curto prazo, mesmo que simbólico. Não se trata de grandes prêmios, mas de associações agradáveis, que reforçam a repetição. Ao mesmo tempo, comportamentos indesejados podem ser enfraquecidos ao se tornarem menos atraentes, mais difíceis e menos recompensadores. Pequenas barreiras criam pausas e, muitas vezes, uma pausa é tudo o que é necessário para quebrar o automático. Existe ainda um elemento social poderoso. Tendemos a imitar aquilo que é considerado normal no grupo ao qual pertencemos. Os hábitos do ambiente social moldam escolhas de forma profunda e silenciosa. Ajustar quem está ao seu redor ou quais padrões você aceita como normais influencia diretamente seu comportamento. Nada disso exige mudanças radicais. O ponto central é compreender que o sucesso dos hábitos não está na força individual, mas na arquitetura do comportamento. Quando o ambiente, o sistema e as recompensas estão alinhados, a repetição acontece quase sem esforço. Nesse estágio, a mudança deixa de parecer uma batalha constante. Ela se torna previsível. O comportamento correto acontece não porque você se obriga, mas porque o sistema conduz naturalmente nessa direção. Ao final, fica claro que hábitos não são sobre transformar a vida de uma vez,
mas sobre criar um caminho onde o progresso seja inevitável. Quando o certo se torna fácil, o erro perde espaço. E pouco a pouco, aquilo que parecia difícil passa a ser apenas parte de quem você é. Ao olhar para tudo isso com calma, fica claro que a mudança raramente acontece no momento em que decidimos mudar. Ela acontece muito antes, nas pequenas escolhas que parecem não ter importância suficiente para serem levadas a sério. A maior armadilha está em subestimar o impacto do que é repetido diariamente. Não porque falte informação, mas porque o efeito dos hábitos é lento demais para impressionar. E justamente por isso, profundo demais para ser ignorado. Foi observando esse padrão silencioso que James Clear organizou as ideias apresentadas no livro Hábitos Atômicos, não como promessas de transformação imediata, mas como um mapa claro de como pequenas ações, quando repetidas, moldam resultados duradouros. O foco não está em grandes decisões, mas na estrutura invisível que sustenta aquilo que fazemos todos os dias. O livro conduz a uma conclusão simples e difícil de ignorar. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. O que define o rumo da vida não é aquilo que você espera alcançar um dia, mas aquilo que você pratica quando ninguém está observando. Cada hábito é uma forma de diálogo consigo mesmo, uma confirmação diária da identidade que está sendo construída, não de forma grandiosa, mas consistente. Não em declarações, mas em ações repetidas. Talvez a pergunta mais honesta não seja o que eu quero mudar, mas o que eu estou reforçando todos os dias sem perceber. Porque no fim, o futuro não é criado por grandes decisões isoladas, e sim pela direção silenciosa que se repete. Nada aqui exige perfeição, exige consciência, exige paciência com o tempo e responsabilidade com o processo. O que parece pequeno hoje é exatamente o que estará moldando o amanhã. E quando isso é compreendido, a mudança deixa de ser um evento distante e passa a ser algo que já está acontecendo agora, no próximo gesto, na próxima escolha, no próximo hábito repetido. Agora eu quero te ouvir. Qual hábito você percebeu que está moldando a sua vida mais do que imaginava? Escreve nos comentários. Eu leio todos. Se este vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza como pequenas escolhas constroem grandes mudanças, curta, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso e se inscreva no canal para continuar essa jornada de reflexão e consciência. Até o próximo vídeo.